Olá! Já aconteceu de sentir que tem alguma coisa bloqueando o acesso a uma parte mais leve, mais brilhante de si? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa metáfora muito poderosa, a de que as nossas mágoas formam uma espécie de véu que esconde a nossa luz interior. Vamos entender como essa ideia pode de verdade mudar a nossa percepção de tudo. Então, vamos partir de uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Se existe essa tal luz interior em todo mundo, por que será que tantas vezes a gente se sente no escuro, na sombra? O que está ofuscando esse brilho todo? É isso que vamos investigar agora. A premissa de tudo isso é, na verdade, bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. A de que dentro de cada pessoa, sem exceção, existe uma luz, uma essência que brilha. É importante guardar bem essa ideia, porque ela é a base de toda a nossa conversa. E isso já nos joga direto na nossa primeira reflexão, a luz interior oculta. Porque, se essa luz realmente existe, a grande pergunta que fica é: por que ela parece estar escondida na maior parte do tempo? A questão é essa, bem direta. Se essa luz é para ser uma fonte de clareza, de paz, por que ela parece tão distante, quase inacessível às vezes? Acontece que a resposta está num obstáculo bem específico. E esse obstáculo, ele tem um nome. É o que a gente está chamando aqui de o véu das mágoas. É uma imagem muito forte, né? E descreve perfeitamente o que fica entre nós e essa nossa luz. Vamos olhar isso mais de perto. É claro que esse véu não é algo físico que dá para tocar. Pensa nele como uma metáfora, uma camada de nuvens bem pesadas, escuras, que são formadas pelas nossas dores, ressentimentos, pelas mágoas. E essas nuvens ficam ali pairando sobre a nossa consciência e acabam distorcendo completamente a nossa visão da realidade. Então, como é que esse véu funciona na prática? Basicamente de 4 jeitos. Primeiro, ele literalmente atrapalha a visão, deixa a luz escondida. Segundo, ele cria uma realidade que não é de verdade, uma ilusão. Terceiro, isso é muito interessante, apesar de não ter substância, o efeito dele é super real, super concreto. E por fim, ele funciona como um bloqueio para a nossa consciência, impedindo o acesso àquela luz. Agora a gente avança para um outro ponto, as sombras da mente. É aqui que a gente vai ver como esse véu de mágoas é tão convincente, mas tão convincente, que ele começa a parecer a única coisa que existe. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o perigo da coisa. Essas nuvens de mágoa, elas podem ficar tão densas, mas tão densas, que para quem está imerso nelas, elas parecem ser a única realidade. A pessoa fica presa ali dentro, sem nem conseguir imaginar que existe algo além daquela escuridão. A consequência disso é bem séria. Se a única coisa que se consegue perceber são essas nuvens escuras, fica quase impossível acreditar que tem uma luz brilhante esperando logo atrás. A esperança meio que se perde no meio de toda essa névoa. Mas isso nos leva a um ponto de virada muito importante, a ilusão das nuvens. É exatamente aqui que a gente começa a desmontar o poder desse véu, colocando lado a lado o que ele parece ser e o que ele de fato é. Olha só que contraste poderoso. De um lado, a gente tem a ilusão, as nuvens de mágoa. Elas parecem pesadas, reais, mas no fundo, não tem substância. E do outro lado, a realidade, a luz brilhante que aqui é chamada até de salvação do mundo. Talvez porque quando a gente se conecta com ela, a gente não salva só a si, mas ilumina também quem está por perto. A ilusão parece pesada, mas é vazia. A realidade parece escondida, mas é a coisa mais poderosa que existe. O ponto-chave é o seguinte: as mágoas, elas ocupam todo o espaço da consciência, sabe? Elas são como um ruído muito alto que não deixa a gente ouvir a música que está tocando no fundo. E essa música, essa salvação do mundo, é justamente o contato com a luz, um contato que faz bem não só para a gente, mas para todo mundo ao redor. Ok, então, se o véu é só uma ilusão, como é que a gente se livra dele? É isso que a nossa última parte, Erguendo o Véu, vai tratar. Qual é o caminho para a gente restaurar essa conexão que foi perdida? E aqui vem a mensagem mais importante, a mais esperançosa de toda essa nossa conversa. O véu não é uma sentença para sempre. Ele não é uma parede de concreto. Ele é só um véu. E, por definição, um véu pode ser erguido. E como se faz isso? Existe um caminho, quase como um passo a passo. Primeiro, vem o reconhecimento. É preciso entender que as mágoas não são a realidade, mas sim um filtro, um véu sobre ela. Segundo, a determinação. Tomar a decisão consciente de não ficar parado na frente das nuvens, mas sim de atravessá-las. E terceiro, o propósito. Querer revelar essa luz tanto para si quanto para o mundo. E o resultado final vai muito além do individual.
Não é um ato egoísta. Quando alguém ergue o seu próprio véu, a sua luz vira uma espécie de farol para outras pessoas que ainda podem estar na escuridão, mostrando para elas que também existe luz por trás de suas próprias nuvens. E para fechar, fica essa reflexão no ar. E se os momentos mais sombrios, as dores que parecem mais profundas, e se elas não forem uma realidade sólida, mas simplesmente um véu fininho, só esperando ser erguido para a gente descobrir uma luz incrível bem ali, logo atrás? Fica aí para a gente pensar.